Domingo, 16 de junho, na semana em que se comemorou o Dia dos Namorados, o Fantástico quer saber: o que não pode faltar em um contrato de namoro? Começa você com essa, eu sou mais sutil. Não poder trair, né, mano? Isso é de lei, né? Com certeza. Aí tu pagar uma multa bem grande, assim, bem gorda, né? Não esquecer a toalha molhada em cima da cama. Cada vez que fosse mandona, teria que pagar uma multa de no mínimo 10 mil reais. No meu contrato de namoro, pegar menos no pé. É obrigatório me conquistar todos os dias, que a gente gosta. A gente gosta sem prazo de validade, de verdade, sem prazo. Pode parecer estranho, mas tem casal colocando condições inusitadas como essas no papel. É tipo, juras de amor por hoje, sem a promessa de até que a morte nos separe. Pode até ter muita intimidade debaixo do mesmo teto, dia ou outro da semana. Mas fica claro que o que é seu, o que é meu é meu. É namoro e ponto. Ninguém aqui quer dividir os bens futuramente. E para não ficar dúvida alguma, bora deixar documentado. A gente tem um contrato de namoro. Tem e-mail, tem RG, tem a assinatura dele, minha assinatura tem tudo. Endrick, o mais jovem jogador do elenco atual da seleção brasileira, que vai jogar pelo Real Madrid mês que vem, quando completar 18 anos, e a namorada, a influenciadora Gabriele, 20 anos, contaram do contrato de namoro no podcast Pod Delas. Extremamente proibido a mudança drástica de personalidade e comportamento. Dizer eu te amo é obrigatório em qualquer situação. Aí tem algumas palavras que são proibidas no nosso relacionamento. Eu falo um pouco, tá? O Fantástico foi pesquisar se mais gente está fazendo contrato de namoro pelo Brasil. E demos de cara com contratos, digamos... Ele não tem uma cláusula muito comum. Ela vai logo avisando que sou esquisito para muita gente. Com medo de ser julgada, pediu pra gente não mostrar seu rosto. Você pode ler uma cláusula ou outra do contrato? A namorada se compromete a não alterar sua forma física no decorrer do relacionamento, mantendo-se obesa conforme o início do namoro, salvo em caso de doença advinda da obesidade e ou a necessidade médica. Está escrito que fica consignado que roupas especiais, íntimas e demais acessórios plus size serão comprados por ele. Ele gosta de dar presente. E o que as pessoas falam? Teve gente que achou engraçado, teve gente que achou abusivo, um pouco machista. Achei fofo da parte dele. Eu não teria necessidade de me enquadrar em nenhum padrão. Num primeiro momento eu achei que fosse algo abusivo, mas depois que a gente escreveu, eu falei, olha, isso aqui não é uma ilegalidade. As mulheres obesas sofrem, né, uma série de preconceitos. A advogada que fez esse contrato já recusou colocar cláusulas absurdas pedidas por outros casais. Algumas beiram a ilegalidade, como, por exemplo, configurar no contrato a possibilidade de uma lesão corporal de natureza leve. Obrigar a pessoa a frequentar a mesma religião que o outro enquanto perdurar o namoro. Também é, no mínimo, inconstitucional, né? Nossa sociedade. Marília Xavier, também advogada, escreveu este livro sobre contrato de namoro e mostrou como as relações foram mudando ao longo dos anos até surgirem os primeiros contratos desse tipo em 2002 no Brasil. Há uma linha hoje tênue em o que é um namoro longo, duradouro, e o que é uma união estável. Quando você termina um relacionamento de namoro, você não tem nenhuma consequência jurídica. Quando você termina uma união estável, muitas vezes você justamente, né, vai ter essas consequências, como fazer uma partilha de bens, você vai ter pensão alimentícia. É um público jovem, o jogador que está em alta, o influenciador que está muito em alta, crescendo muito o patrimônio, porque esse contrato nada mais é uma visão de querer proteger o patrimônio. Adélia atende jovens celebridades que querem proteger bens, mas também pagam caro quando são infiéis. É que tem contratos com multas astronômicas em caso de traição. Tomou-se uma conotação muito grande em redes sociais, tudo. Então houve aí uma exposição clara, indiscutível ali da situação de infidelidade. E aí, nesse caso, a resolução foi o pagamento da multa e encerramento do contrato. Qual era o valor da multa? Nesse caso, acho que eram 3 milhões e 100. 3 milhões e 100? E quem que pagou? O ator pagou essa multa para essa outra pessoa. Pensa nessas cenas aqui.
A pessoa não pode mudar a cor dos cabelos. Ou o companheiro vai decidir qual método anticoncepcional a mulher vai usar e vai comprar para ela. Se o namoro terminar, nada de continuar com a senha do canal de streaming do outro. E também tem que devolver todos os presentes. A gente não tirou essas cláusulas da nossa cabeça, não. O Fantástico apurou que elas fazem parte de contratos de namoro de alguns casais. Tenho visto nas redes sociais e influencers comentando sobre cláusulas que indicariam a frequência de relações sexuais. Entendo que essa cláusula também é absolutamente nula. Quase que incentiva uma violência sexual, uma prática sem que haja um consentimento genuíno. Começou a fazer exigências indevidas de como a pessoa deve se comportar, multas por infidelidade, cor de cabelo. Isso aí é ferir a dignidade da pessoa. O contrato de namoro é aquele contrato que a pessoa tem que deixar claro ali que eles não querem, principalmente, a divisão de patrimônio. A Justiça brasileira já validou contratos de namoro. Decisões em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E nós temos precedentes muito importantes, inclusive um bastante recente do Tribunal de Justiça do Paraná. O casal tinha firmado um contrato de namoro e depois do término houve uma tentativa de entender, por uma das partes que havia sim uma união estável. E essa pretensão foi afastada. Realmente, o que ficou valendo foi o contrato de namoro. O desembargador Sigurd foi relator desse caso. O contrato do Hendrik e da namorada não foi formalizado. Estava no celular deles. Gente, esse contrato é uma brincadeira, tá? Tem gente que faz na presença de advogado, com testemunha acompanhando, e tem gente que vai até um tabelião. Funciona assim um contrato de namoro. A pessoa procura um cartório de notas, vai junto com seu companheiro ou com a sua companheira, fica em frente a um escrevente, diz quais as cláusulas ela quer colocar no contrato. Depois o escrevente vai ler tudo bonitinho para o casal para ver se eles concordam ou não. Por que é importante a tua presença? Para eu ver se a intenção real deles é essa. Já teve gente que desistiu? Já teve gente que desistiu. Na tua frente? Na minha frente. O que a pessoa fala? Um sai e vai embora? Sai, você sai chorando. Quanto custa para uma pessoa, para um casal fazer um contrato de namoro? R$597. Em 2016, os cartórios brasileiros registraram 26 contratos de namoro. Ano passado foram 126. São Paulo, Bahia e Minas Gerais são os estados que mais fizeram esse tipo de contrato. Vem crescendo exponencialmente os números. Conforme a sociedade vai evoluindo, também vai evoluindo esses números. Como diz o Marcelo, somos namorados de papel passado. Esse daí é o contrato? É o nosso contrato. Essa escritura tem como objetivo demonstrar que apenas namoram, não existindo nenhum outro vínculo entre eles, que a gente já tinha passado pelos nossos divórcios. E o divórcio, ele não é a coisa mais agradável do mundo. O contrato de namoro é uma falta de confiança de um para com o outro? Não, eu acho que é o contrário disso. É uma clareza, é uma franqueza. Não creio que seja uma fórmula para todos, entendeu? Porque acho que exige um pouco de maturidade. Eu vejo o contrato de namoro como uma coisa bem libertadora. O que está combinado não sai caro, né? E agora um esclarecimento. No dia 2 de junho, o Fantástico exibiu o resultado de uma investigação da Polícia Federal contra uma quadrilha suspeita de sacar de forma fraudulenta o FGTS de jogadores de futebol. Segundo o inquérito, integrantes dessa quadrilha usaram documentos falsos e conseguiram burlar dispositivos de segurança, como reconhecimento facial, para ter acesso ao fundo de garantia. Como ilustração, a nossa reportagem mostrou imagens de um reconhecimento facial num celular. E aí, durante alguns segundos, foi possível identificar na tela do aparelho o nome de uma empresa de tecnologia chamada IDWall. O Fantástico esclarece que a IDWall não tem qualquer relação com a investigação da PF, gente, e pede desculpas à empresa e aos telespectadores. A Polícia de Santos, no litoral de São Paulo, entregou à Justiça o relatório final sobre a morte de César Torresi, um senhor de 77 anos, agredido e morto na do Neto. Pois é, essa brutalidade que a gente fica assim espantado foi por causa de um desentendimento banal no trânsito. O seu César levou um chute no peito e bateu a cabeça no chão. Dia de sol em família, piscina.
seu César percebe que está sendo gravado. Existe vida mais barata? Olha para a câmera e brinca. Mas não presta, não. Ele deixou 3 filhos e 6 netos. Eu resido aqui em Santos, o meu irmão em Sorocaba e minha irmã em Jundiaí. A vida dele era isso, né? Rodar as cidades para ficar com os netos. Além do trabalho dele, era rodar cidades para passear com os netos. E ele era um homem muito forte, muito batalhador, trabalhava com 77 anos, tipógrafo. A profissão dele, ele amava. Está com 77 anos, mas está trabalhador aí, né? Naquele sábado, dia 8, avô e neto atravessavam esta rua para ir até aquele shopping aqui em Santos. Mas antes de chegarem a outra calçada, um incidente bobo, sem consequências imediatas, acabaria causando uma morte brutal. Segundo a investigação, eles passavam entre os carros porque o trânsito estava parado. Um veículo avançou e freou bem perto deles. O motorista era o empresário Tiago Gomes de Souza, de 39 anos. Porque ele diz o seguinte: eu estava parado no farol, me irritei com a pessoa atravessando na frente do carro de maneira morosa, avancei sobre ele, não sei se eu o atingia, não tive essa percepção, mas ele bateu com uma força tamanha no meu veículo que inclusive pode ter ameaçado o meu carro. O homem desembarcou do carro, foi e deu a voadora no peito do meu pai. Bruno é o elo entre as vítimas dessa história. Filho de seu César, ele é o pai do menino que viu a cena toda. Uma criança de 11 anos que visualizou tudo ali, o vô caído no chão, me ligou desesperado. E as pessoas perguntando o que aconteceu, e ele meio que explicando e chorando assim, meio, sabe, em choque mesmo, deu uma doca. A testemunha, que pediu para não aparecer, conta que ouviu um barulho, se virou para a cena e viu Tiago Souza tentando fugir. Foi quando um entregador de aplicativo notou que ele ia... onde você vai? Onde você vai? O entregador foi atrás dele e um morador de rua com cabo de vassoura foi atrás dele e evitou dele ir para o carro e fugir. Desacordado, seu César chegou a ser levado a uma unidade de saúde. Mimava o meu filho. O que a gente não pode comprar, que era caro, ele ia lá e comprava pro menino. Para estragar o neto, porque é assim que o vô faz. E o menino foi e tá sem vô agora também. Difícil. Tiago Gomes de Souza foi preso em flagrante dentro de um supermercado ao lado do shopping. Na quinta-feira, a polícia fez uma reconstituição no local do crime. Primeiro, tendo como base a versão de uma testemunha. 2 policiais atuaram como avô e neto. Um terceiro agente fez o papel do acusado. Após agredir o idoso, Tiago se aproximou dele, mas foi empurrado pela testemunha que prestava socorro. Dentro do carro da polícia, o agressor chorou. Depois contou como tudo aconteceu na versão dele. Tiago Gomes de Souza saiu da viatura com um colete à prova de balas. Foi hostilizado por quem acompanhava a reconstituição. Ele negou que tenha dado uma voadora no peito da vítima. Disse que deu um chute no quadril. Observando o corpo, o que se vê? Um edema que foi ocasionado no coração. A pancada foi no coração. Um fato incomum foi decisivo para que o agressor continuasse preso. A polícia diz que, após uma avaliação no corpo do idoso, o médico legista deixou o IML e compareceu à audiência de custódia do suspeito para falar com o juiz. O médico descreveu a ele a gravidade das lesões encontradas. O juiz, então, decidiu pela prisão preventiva do agressor. Segundo os peritos do IML, César Torresi bateu com a cabeça no chão e morreu por traumatismo crânioencefálico depois de 3 paradas cardíacas. O agressor disse em depoimento que tem diagnóstico de transtorno bipolar e faz uso de medicamentos psiquiátricos. Relatou também que fica nervoso e tem explosões com a esposa e no trânsito. Tiago Gomes de Souza é conhecido no sistema de dados da polícia.
Em 2004, aos 19 anos, foi indiciado por estelionato. Em 2009, autuado por dirigir bêbado, desacatou os agentes. Em 2014, Tiago foi enquadrado por lesão corporal e ameaça à esposa, que tinha dado à luz 2 meses antes. No ano seguinte, se envolveu em briga numa casa noturna. Em 2017, um operador de supermercado denunciou Tiago por injúria racial. Em 2021, o empresário cometeu um novo desacato contra policiais. Todos os processos foram arquivados e Tiago Gomes de Souza continua primário. Para mim, há um homicídio com dolo eventual. Quando ele tem todo esse histórico, quando ele age da forma que ele agiu, mesmo que tomado de raiva e de discernimento, ele se avança contra uma pessoa e pratica um ato tamanha selvageria, ele correu o risco que essa pessoa morresse. Ontem, a delegada Liliane Doreto apresentou à Justiça o relatório final do inquérito. A defesa do agressor não acredita na absolvição, mas tentará desqualificar o crime de homicídio. O dolo eventual é aquele que assume o risco de produzir um resultado em face de uma conduta de ação. Quem dá um chute num senhor pratica lesão corporal. E ele não tinha a intenção do resultado final, porque ele não saiu para matar ninguém aquele dia. Na verdade, os fatos aconteceram em virtude desse tapa que a vítima deu no capô do veículo. Uma semana após o crime, a família ainda tenta assimilar uma perda tão brutal. Ele ligava já avisando, olha, tô descendo a serra. Ele é residente de Santo André. Tô descendo, você quer que leve alguma coisa? Aí, não, pai, tá tudo bem aqui. Aí ele avisava que ia vir. E aí, não tem mais meu pai. A humanidade, ela tá muito assim, desumana. A gente volta falando daquilo que é nosso por direito, porque todo cidadão tem direitos básicos que são garantidos pela Constituição e entre os mais importantes estão o acesso à educação e à saúde. Pois hoje no Brasil, de acordo com o IBGE, quase 3 milhões de brasileiros são diariamente privados desses direitos porque eles não conseguem provar que existem. Pois é, a série que começa agora acompanha a rotina dessa população considerada invisível. Nossa primeira parada é na região onde mais crianças sofrem as consequências da falta de documentos. Eu sou um lixo, porque quem não tem documento não existe no mundo. Ninguém te dá oportunidade para absolutamente nada. É como se você não fosse gente. É como se fosse morta. Um inútil. Um coitado. Eu me sinto, assim, um indigente, né? Eu me acordo 7 horas. Eu vou tomar meu café, escovo meu dente e vou arrumar a casa. Que horas que a sua tia acorda com seus irmãos? Ela se acorda cedo para arrumar minha irmã, para ir para a escola com meu irmão. E o que você acha quando você vê seus irmãos indo para a escola e você não? Eu fico triste por causa que eu quero estudar. Aprender a ler, como escrever o nosso nome, várias coisas que o pessoal ensina pra gente. Ai, eu fico doente de ver ela em casa sem estudar. De ver todo mundo indo pra escola, ela não. Que era pra, ela que era pra ir no lugar dos meninos, nos 2 pequenos, né? Eu já entrei na escola só para me pegar minha irmã e quando eu vou ganhar brinquedo para minha irmã. O que você viu lá? Eu vi um monte de pessoa, um monte de menina estudando e eu fico triste. Por quê?
Por causa que eu não estudo, não tenho registro. Um dia desse eu sonhei que eu estava dentro de uma sala assim, bem grande. Aí um monte de menino. Aí a gente estava estudou. Aí direto, aí tá no meu sonho, eu aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi matemática, aprendi um bocado de coisa. Teu sonho é estudar? É. Quando meu pai tá sem dinheiro, como ele sai pra trabalhar, aí eu vou, reciclo lixo e pego o dinheiro, compro ovo, salsicha e deixo lá. Você usa o dinheiro da reciclagem para ajudar a sua família? Sim. Existe a ideia de que as pessoas são todas iguais, né? Todos são iguais perante a lei. Não são. Existe uma desigualdade perante a lei muito grande. E essa desigualdade começa na falta de documentos. Eu sou uma cidadã empoderada, eu tenho todos os meus documentos, sempre tive, desde que nasci, né? Eu estudei, eu sei quais são os meus direitos e sei como reivindicá-los. Mas a gente, abaixo da cidadania empoderada, você tem os invisíveis sociais, que são aquelas pessoas indocumentadas. E você não tem a dimensão de como, para uma pessoa que não tem certidão de nascimento, é difícil sobreviver nessa selva social. Não conseguem sair daquela situação de invisibilidade, a não ser que o Estado, a não ser que o Poder Judiciário vá em socorro delas. O que tem acontecido nos cartórios do estado do Amazonas é a criação de redes de atendimentos itinerantes. Então nós conseguimos levar vários serviços para que essa população tenha acesso do registro de nascimento até a sua identidade, seu CPF e demais documentos necessários para que ela tenha um exercício pleno de seus direitos. Como é que surgiu a Ana Clara na vida de vocês? Ela é filha da minha irmã. Ela é minha sobrinha. Eu não tinha filho quando eu conheci ele já tinha uma filha. Eu disse, não, faz o seguinte, vai pegar tua filha que tu vai trabalhar e eu vou ficar com ela. Vou cuidar dela junto contigo. Aí tá aí até hoje, eu tô com ela. Peguei ela tinha 1 ano. E ela foi registrada? Nunca foi registrada. Tá aí, até hoje sem registro, tem 12 anos ela. Uma criança com 12 anos que a mãe adolescente não conseguiu obter o registro na época do parto. Pode ter sido por ausência de informação, pode ter sido por falta de apoio familiar. Inúmeros fatores sociais que vão impactar nas estatísticas. E o caso da Ana, ele não é um caso isolado, ele faz parte da rotina das nossas serventias. Eu engravidei com 12 anos, né? Nisso eu ainda tava com o pai dele, né, biológico. Mas como ele tava assim, não tinha documento, aí não tinha como ele registrar. Tô muito cansada. Como eu era de menor, não podia registrar ele, né? Aí eu deixei passar o tempo mesmo. Foi falta de interesse meu mesmo. E devido, assim, ser muito longe pra gente, aí fica complicado pra gente, né? A classe média, a elite brasileira, na verdade, ela tem uma tendência de colar uma etiqueta na cabeça das pessoas, né? E a gente parte muito de um pressuposto que é o nosso pressuposto, a nossa vida. E a documentação, ela demanda das classes menos favorecidas perder dia de trabalho, caminhar, às vezes, quilômetros. Agora, imagina isso na região fluvial, na região cortada pelos rios. Você chega finalmente na cidade grande, você tem que minimamente ter o dinheiro para pagar a comida para as pessoas que você trouxe. A primeira certidão de nascimento é gratuita, mas até você chegar nesses lugares, você vai ter gastos. Quais são as principais dificuldades que você teve pelo Matheus não ter a certidão de nascimento? Assim, a primeira foi, né, que devido não ter o registro e o cartão do SUS, né, que só tira com registro esse negócio. Ele tomou a vacina dele até 1 ano e 3 meses, por aí. Aí depois não tomou mais.
Pra adoecer, assim, ainda mais que ele tem uma hérnia no umbigo dele, aí só faz a cirurgia se ele tiver esse documento, né, o registro dele. Eu não posso correr muito. É, por quê? É por causa me cansa e minha hérnia começa a doer. Uma vez ele ficou febril, fui levar ele na UBS e a mulher perguntou do documento dele, o cartão do SUS. Porque tinha tanta gente lá na fila, ela não ia dar prioridade para nós que tem uma criança, mas não tem um documento. Entendeu? Isso aí é muito difícil. Tá tipo isolado da sociedade. Quando eu fico muito abaixada, eu falo, aí tipo, parece que dá uma pontada aqui. Até para conversar dói? É. Seu filho foi diagnosticado com o quê? Hérnia umbilical. É. Tá, mas o senhor conhece ela? O senhor sabe onde ela mora? Conhece, né? A gente tá querendo ajudar a filha dela, Ana Clara, a ter um registro de nascimento, o nome da mãe, na certidão de nascimento dela. E aí ela não precisaria sair aí de Carauari, né? Nós criaríamos uma rede de apoio para que ela possa registrar a filha mesmo estando em Carauari. Tá bom, muito obrigada, até mais, boa noite. Você acha que vai conseguir? E a gente vai conseguir, vai conseguir. Então a gente vai mandar um link aí pro colega Joaquim de Carauari, tá? Toda a sua manifestação de vontade vai ser gravada, tá bom? Alguém tá aqui comigo? A gente vai realizar aquele sonho dela, não vai? E aí a senhora vai acompanhar tudo daqui. Bom dia, Ana Clara, tudo bem? A gente está aqui também na presença do pai e eu preciso que você me dê autorização para ele poder fazer o registro. Então, a senhora autoriza que conste ele como pai biológico da sua filha na certidão de nascimento? Pode, né? Tá. Muito obrigada pela ajuda, tá? Muito obrigado. Aos 14 dias do mês de março de 2024, na 8ª Serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais do município e comarca de Manaus, capital do estado do Amazonas, compareceu Gildson Guedes Regis perante as testemunhas nomeadas e qualificadas abaixo para registrar Ana Clara de Souza Regis Munduruku, nascida em 26 de maio de 2012, às 5h32, na maternidade Moura Tapajós. Então ela está matriculada já. Não sei palavra. Felicidade. Vamos lá? Essa aqui é o pátio da nossa escola, as atividades de recreação. Esse é o refeitório onde você vai lanchar. Essa é a aluna nova, Ana Munduruku. Seja bem-vinda. Vamos lá, Paulo. Eu gostaria que você me falasse o seu nome. Mateus de Araújo da Silva. Mateus de Araújo da Silva. Vai ser registrado na data de hoje, 16/3/2024, tá, Mateus? Agora você vai poder estudar, fazer sua cirurgia, tá? Cuidar de você, tomar todas as suas vacinas, tá? Agora você é uma pessoa reconhecida. Parabéns. Se a gente impossibilita que uma criança como o Mateus tenha acesso a 2 direitos fundamentais, a educação e a saúde, e a gente mata o sonho, quando a gente mata o sonho, a gente mata a criança. Agora pronto, agora vai seguir o futuro. Se há uma fase em que a gente tem fé na vida, em que a gente tem confiança de que a gente pode mudar as coisinhas que a gente sonha, é a infância. Meu trabalho vai ser bombeiro. Bombeiro, é? É. O que você acha que o bombeiro faz? Pelo que eu acho, pelo que eu vi,
Ele salva pessoas, essas coisas. Você quer salvar vidas? Sim. Meu sonho é ser uma médica, ajudar as pessoas. A justiça itinerante que veio com a emenda constitucional 45 foi uma nova ideia: transformar as omissões em atividade. E essa história, ela não é só de um determinado lugar. Você pode se dedicar a sua vida a fazer levantamentos de histórias como a do Matheus. Felicidades para o futuro bombeiro e para a futura médica, Matheus e Ana Clara. Olha só, domingo que vem, o segundo episódio da série Invisíveis vai contar as histórias de meninas que chegaram à vida adulta sem documento algum e aí viraram mães. Como que se faz, a certidão de nascimento de um filho quando a própria mãe não tem registro? E as histórias que você vai ver agora também envolvem shows e espetáculos, mas tratam dos riscos de eventos mal organizados, com falhas de planejamento e estrutura. Situações que podem ameaçar a segurança de artistas e fãs. Minha vida virou de cabeça para baixo. Nayara está indo embora. Vai deixar São José do Rio Pardo, do interior de São Paulo, e voltar a viver em Belo Horizonte. Uma mudança forçada. A gente saiu de casa para se divertir. E aconteceu, essa tragédia. Ela e o marido Pedro estavam num dos camarotes montados para um festival em Rio Pardo. Eram fãs de música sertaneja. Logo depois de Nayara gravar este vídeo, Pedro saiu e foi ao banheiro. Só que quando ele estava voltando, ele parou no camarote de um amigo, bateu assim o pé, assustando esse amigo. E eu vi ele sumir, literalmente sumiu. Aí eu escutei aquele barulho, eu já saí correndo. Aí quando eu vi, era um buraco onde só passava o corpo dele mesmo, sabe? Pedro despencou de uma altura de mais de 5 metros. Quebrou costelas, teve os 2 pulmões perfurados, ficou 1 semana internado e acabou morrendo. Isso não foi um acidente comum, foi uma negligência por causa da estrutura. O material não suportou o esforço que foi feito sobre ele, ele veio a estourar, arrebentar. O Fantástico teve acesso com exclusividade ao laudo produzido pela perícia. Constatou a fragilidade do material, até mesmo estava até deteriorado, o que levou à fratura do material. A polícia informou que deve indiciar os responsáveis por homicídio. Os bombeiros que tinham liberado o show disseram em nota que uma nova vistoria foi feita depois da morte de Pedro, que a licença de funcionamento foi cassada e que informaram ao Ministério Público e à Prefeitura de Rio Pardo, responsável pelo evento. Nós também temos que registrar que foi um fato ímpar ocorrido, já que em torno de 7 a 8 mil pessoas por noite frequentou aquele evento e não teve nenhum tipo de acontecimento. A Prefeitura de Rio Pardo disse que a festa possuía toda a documentação necessária e preenchia também todos os requisitos para a sua realização. Desse jeito aqui não dá. Tá aqui, ó. Isso aqui eu puxei com a mão, arrebentou. Tá vendo? Problemas com estrutura nos shows também afetam os artistas. Recentemente, a cantora Simone Mendes cancelou uma apresentação em Franca, interior de São Paulo. Alegou descumprimento de cláusulas contratuais, depois que pessoas da equipe dela fizeram uma vistoria no palco. Aqui, ó, esse pé acabou de cair aqui, ó. Acabou de virar para trás aqui, em tempo de cair na cabeça de um e matar ainda. Tá vendo? MC Daniel foi outro que cancelou um show marcado em Caldas Novas, Goiás. A equipe do cantor checou as condições de segurança. Vocês precisam filmar isso, pelo menos pra gente ter isso, pra ver se é seguro, se é 100% seguro. E constatou que peças que deveriam prender a estrutura do palco estavam soltas, colunas não encostavam no chão, outras eram calçadas com pedaços de madeira ou sustentadas por peças de metal tortas. Tinha tudo torto, tudo pra cair. Primeiro que é a minha equipe que eu vou estar colocando em risco.
depois eu colocando eu em risco, um monte de pai de família ali, você vai arriscar? O Corpo de Bombeiros de Goiás disse que o local foi vistoriado e liberado. A Secretaria de Turismo de Caldas Novas informou que as licenças foram checadas e que 9 artistas se apresentaram e elogiaram a estrutura do evento. O palco tinha 1,20 m de altura e tinha travamento nele inteiro. Então, assim, ali pulou dançarino, pulou balé, pulou artistas. Em nenhum momento ele cedeu, nem nada do tipo, sabe? Eu não tenho parecer técnico para falar disso, porque eu não sou engenheiro, eu não sou do Bombeiros. Da mesma forma que a produção do artista também não tem para testar isso. A gente se respalda através de documentação. No caso do show de Simone Mendes, os bombeiros afirmaram que o local foi vistoriado. A Prefeitura de Franca, dona do evento, disse que a empresa contratada por licitação para organizar os shows apresentou todas as autorizações. O responsável da empresa também contesta a vistoria feita a mando da cantora. Ele não tem capacidade técnica de estar alegando se o palco é inviável ou não. Isso, tanto que foi liberado pelo Corpo de Bombeiros, pelo engenheiro da empresa. Nós tivemos outras atrações no mesmo dia, atração de nível nacional, que cantou, tocou, fez o evento acontecer da melhor forma possível. 3 órgãos estaduais cuidam da fiscalização de shows e eventos. O primeiro é a Secretaria de Meio Ambiente. Um evento a ser realizado, ele precisa mitigar a poluição sonora. Então, eu não posso simplesmente chegar e instalar uma casa de shows ou um evento sem me preocupar com essas questões. Os conselhos regionais de engenharia e agronomia conferem se há profissionais habilitados por trás dos projetos. A gente teve acesso a algumas imagens. Visualmente ali você percebe que é uma estrutura que beira o amadorismo. Por isso que a gente exige que tenha profissionais para que eles executem da forma correta, né, a estruturação desses projetos. O Corpo de Bombeiros verifica a segurança das estruturas e emite as licenças de funcionamento. O Fantástico fez um levantamento em Corpo de Bombeiros dos 26 estados e do Distrito Federal. 13 responderam. De janeiro de 2023 até o início de junho de 2024, 789 eventos tiveram instalações reprovadas total ou parcialmente. Mas tem ainda casos que nem chegam a passar pelos órgãos de fiscalização. Muita coisa tá para acontecer aqui hoje e é a vibe mais esperada da cidade, papai. Vem! O convite era para uma festa de aniversário para cerca de 550 pessoas. O evento foi bem aqui nesse espaço para shows em João Pessoa, na Paraíba, e deveria marcar a celebração dos 29 anos de um cantor regional. Mas também acabou de forma trágica, com uma pessoa morta e pelo menos 46 feridas. O espaço havia ganhado uma nova cobertura na área externa. Muito vento e a chuva forte. Aí a gente ficou debaixo lá da estrutura. Gustavo fazia questão de interagir com os convidados e com os artistas que subiam ao palco. Na hora que eu desci do palco, não deu nem 5 segundos, eu senti aquele vento por trás de mim, aquele barulho, que já foi o telhado da casa caindo. Nisso foi um desespero muito grande. Meu Deus! Na hora, eu só queria sair debaixo da parte da estrutura que ficou em cima de mim. Aí, graças a Deus, apareceu uma pessoa, conseguiu levantar para me sair. Minha cabeça, eu levei 4 pontos e machuquei as costas. Isabela Toscano Lira também estava na festa e morreu alguns dias depois. Tivemos acesso exclusivo a detalhes da investigação. Não havia licença dos bombeiros para o evento e a perícia mostrou que a dimensão das colunas e a madeira usada não eram adequadas. Mas existia um fator primordial, que foi justamente a ausência de contraventamentos. Seriam barras para evitar que existisse um deslocamento horizontal da estrutura, né? Eles dariam uma maior estabilidade. Nós temos uma estrutura em que existiam 5 tesouras horizontais, paralelas, e as colunas. Com o vento, a estrutura não resistiu. O dono do local vai ser indiciado por causar desabamento, lesão corporal e homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
temos uma vítima fatal, né? Temos vítimas que foram lesionadas, então aquilo iria colapsar em algum momento, devido à forma como foi construído e levantado. A licença do Corpo de Bombeiro, a licença ambiental, a licença do CREA, cabe à pessoa que vai realizar o evento. O espaço tinha, sim, autorização do Corpo de Bombeiros. Houve uma modificação e estava em fase de adaptação. Então, para o espaço modificado, não existia essa autorização ainda? Ainda não, estava em fase de processamento. O evento foi alugado. Já o advogado de Gustavo afirmou que a equipe que trabalha com o cantor questionou se o local estava regularizado para receber a festa de aniversário. Por a casa estar em atividade, foi perguntado e foi informado que sim. E aí acreditava que estavam todas as licenças em condições. Gustavo só voltou ao local na última sexta-feira, quase 2 meses depois do desabamento. E depois do acidente, foi um pesadelo, né, de estar vivendo. Decidi parar 100%. Depois do meu aniversário, eu não volto mais a cantar. Se a gente tiver o cuidado e o capricho de conferir, de saber tudo certinho, tem muita coisa que dá para ser evitada. Mesmo que tenha as autorizações, o artista tem até esse dever, inclusive, tanto de autoproteção como de proteção da coletividade de todos que ali vão para assistir o seu show. No Paraná, uma família conseguiu na justiça R$2,5 milhões para importar remédios que podem salvar a vida de uma menina de 11 anos. Essa garota é a Yasmin, que tem um tipo agressivo de câncer. Ela passou por cirurgias, quimioterapia e transplante de medula. Agora, os medicamentos comprados pela família não chegaram como deviam e o dinheiro sumiu. De tudo isso acontecer, eu gostava muito de andar de cavalo. Agora eu fico mais em casa, faço maquiagem, mexo no celular. É isso. Yasmin, de 11 anos, tem câncer desde os 5. Ela começou a reclamar de dor no pescoço. Não tinha nada no pescoço dela e a gente achava que era um torcicolo ou algo, né? A gente foi ver, tinha um inchaço no pescoço dela, no lado direito, e infelizmente era um câncer. Câncer maligno, né, de neuroblastoma, e foi aí ela começou o tratamento. Em janeiro deste ano, o Fantástico exibiu uma reportagem de Sônia Bride sobre esse tipo de tumor. Na formação do embrião, as células se multiplicam e se modificam. As células embrionárias, chamadas de neuroblastos, se transformam em células do sistema nervoso simpático, que controlam várias funções vitais do organismo. Às vezes, ainda não sabemos porquê, os neuroblastos não se diferenciam. As células imaturas se proliferam e se acumulam, formando um tumor. É o neuroblastoma. Um grande mistério em muitos aspectos, que às vezes apenas sendo observada ele desaparece. Por outro lado, na sua versão mais comum em crianças mais velhas, ele é um tumor extremamente agressivo e muito difícil de ser tratado. É o caso da Yasmin. O neuroblastoma voltou depois de cirurgias, sessões de quimioterapia e transplante de medula. Dessa vez, era infiltrado nos ossos. E as médicas passou pra gente que então não tinha mais o que ser feito para ela. Daniele não desistiu. Ficou sabendo de um caso de neuroblastoma tratado com remédios que ajudam as células de defesa do corpo a atacar as células cancerígenas. O preço? R$2,5 milhões. Ela entrou na justiça para que o estado do Paraná comprasse os medicamentos, que tinham de ser importados. Tiveram que juntar 3 orçamentos para passar para o juiz. Quem listou as empresas para a justiça foi o escritório Bandeira Advogados, em Foz do Iguaçu, que trabalhou para Daniele sem cobrar honorários. O melhor preço era da empresa Blue Out Distribuidora, Importação e Exportação Eireli, com endereço registrado em Joinville, Santa Catarina. Em
nota, o escritório afirma que somente após a análise de toda a documentação pelo juízo foi deferido o levantamento para a conta da empresa importadora. Não se sabe ainda por que eles contrataram uma segunda empresa importadora que ficou de adquirir essas medicações e levar até a menina Yasmin, a família dela, e entregar no hospital. O hospital recebeu uma ampola do medicamento Danielsa. Faltam mais 5. O outro remédio, Leukine, Daniele teve de ir buscar no aeroporto de Cascavel, Paraná, onde a família mora. Das 60 caixas que a gente precisava do Leukine, chegou somente 10. Mas não chegou o Leukine. Chegou um genérico. Com vencimento agora para junho de 2024. Data de fabricação 2019 com vencimento 2024. A polícia de Cascavel pediu o bloqueio das contas da empresa Blue Out e da empresa que ela subcontratou, a LH Comércio de Medicamentos Limitada. Segundo as investigações, as contas da LH tinham R$17 mil. Já as contas da Blue Out estavam zeradas. O dono da Blue Out, Polion Gomes Reinouques Gomes, já foi preso em 2015 no Rio de Janeiro, depois de se apropriar de equipamentos hospitalares. A Polícia Civil prendeu hoje 2 suspeitos de roubar equipamentos de hospitais públicos. Os criminosos entravam nos hospitais, diziam ser de uma empresa credenciada e levavam o equipamento para manutenção. O processo terminou em acordo e foi arquivado em 2021. Segundo a defesa de Polion, no caso dos remédios de Yasmin, a Blue Out não tem qualquer ligação com a empresa importadora. E todos os eventos para aquisição dos medicamentos foram documentados nos autos, inclusive com contrato, notas fiscais e fechamentos de câmbio. Em nota, a empresa LH diz que a Blue Out solicitou apenas 2 unidades do Nacitamab, o nome científico do Danielsa, e o genérico do Leukine, totalizando 12 unidades. A empresa diz ainda que a Blue Out não fez os pagamentos de forma correta, o que atrasou a entrega dos produtos. Na quinta-feira passada, em vídeo da audiência virtual obtido pelo Fantástico, Polion afirmou que os remédios vão ser entregues. Entre hoje e amanhã, a liberação do medicamento Danielsa e no procedimento até quinta-feira, a liberação do medicamento Leukine. Na sexta-feira, a Blue Out entregou à Justiça um documento em que propõe devolver o dinheiro em 18 prestações. Inicialmente estão sendo apurados os crimes de estelionato, uma possível adulteração de medicamento, justamente porque a gente não sabe que circunstâncias que aconteceram essa importação dessa medicação, também o crime de organização criminosa e lavagem de capitais. Somadas essas penas, podem chegar até 40 anos de prisão. O Instituto Anaju, que o Fantástico mostrou em janeiro deste ano na reportagem sobre o neuroblastoma, está fazendo uma vaquinha para ajudar a Yasmin. Eles acharam assim que eu iria desistir, que eu iria me calar, que eu iria ficar quieta, que eu não ia buscar, mas eu vou. Aí ela está lutando por isso. Ela está se preparando para receber essa cura e ela vai receber. Eu sonho ela ali adulta, correndo com o cavalo dela, que ela gosta, que ela sonha. Ela fala que vai se tornar uma veterinária ou algo, né, desse tipo. Um projeto de lei em tramitação acelerada na Câmara dos Deputados provocou um debate intenso essa semana. O texto, ainda não aprovado, qualifica como homicídio o aborto a partir de 22 semanas de gestação, mesmo em casos de estupro. Isso num país em que a cada 8 minutos uma menina ou mulher é estuprada, de acordo com dados do Fórum de Segurança Pública. Em 2020, religiosos tentaram impedir que uma criança de 10 anos, violentada pelo tio, fizesse o aborto a que tinha direito por lei. Ela foi levada do Espírito Santo a Pernambuco para ter acesso ao procedimento. Essa história ganhou repercussão nacional. Agora, 4 anos depois, a família desta menina, hoje adolescente, falou pela primeira vez. A senhora tem a guarda dela e a senhora a chama de filha, apesar de a senhora ser a avó dela. Eu sou avó e mãe, porque eu peguei ela com 27 nascida para mim, é minha. Ninguém toma, ela não deixa.
Esta é a família de uma adolescente hoje com 14 anos. Escondem o rosto por uma questão de segurança. 4 anos atrás, eles tiveram a intimidade invadida durante um momento traumático. Nossa, destruiu a família toda, na verdade, né? Desmoronou toda a estrutura da família. A senhora teve a casa invadida. Invadida por eu nunca tinha visto na minha vida. Ainda veio que dar uma palavra para a senhora. Sabia que a senhora não pode fazer aborto da sua filha? Por quê? Porque não pode, porque né, a senhora está pecando, que a senhora está fazendo um negócio que Deus não gosta. O que a senhora fez? Aí eu falei assim, ei, moço, a filha é minha, nela manda sou eu. Então se ela não quer, eu também não quero. A menina foi estuprada pelo tio. Ele continua preso. A senhora em algum momento suspeitou dele? De jeito nenhum. O que aconteceu, eu fiquei de boca aberta. Eu nunca imaginava. Ele ameaçava ela? Ameaçava. Dizia que se ela falasse alguma coisa, ia matar o pai dela, ia matar eu, ia matar o avô, os tios, e principalmente a tia que ela gostava muito, que era a mulher dele. Mato todo mundo e vou embora. Era agosto de 2020, a interrupção da gravidez de uma criança de 10 anos que era estuprada pelo tio chocou o Brasil. Uma menina de 10 anos que precisou entrar escondida no hospital para fazer algo que ela e a família queriam e que tinha todo o amparo da lei. Foi uma descoberta tardia, por ser uma menina, por ter medo das ameaças que ela estava sofrendo. Ela não conhecia o seu corpo. Ela foi levada pela família para o hospital da cidade. Naquele hospital foi confirmada a gestação, mas dali ela foi retirada da família. Ela passou alguns dias no abrigo e somente após uma sentença judicial é que ela foi levada para um hospital de referência e, na sequência, após ser negado o procedimento, ela foi levada para Pernambuco. Ontem, pela primeira vez, a família decidiu falar. Ficou uma ferida muito grande. Criança não pode ser mãe, então não é que criança vai ter a criança. Não tem isso condição. Esta semana, diferentes vozes ecoaram pelo país. Nas redes sociais, nas ruas, protestos em vários estados, na maioria de mulheres, mas também de homens, entidades civis e artistas. Então, quer dizer, os estupradores, pelo Congresso, têm mais direitos do que as crianças e mulheres que são estupradas. As vítimas precisam de atendimento médico urgente para ter acesso a medicamentos que evitem gravidez e doenças. Precisa também de apoio se precisar interromper a gravidez decorrente do estupro. Alguns defenderam o projeto. Todo aborto é o assassinato de um inocente. Então, mesmo nos casos mais extremos, como por exemplo um estupro, o assassinato da criança não apaga o crime, né? Não vai fazer com que aquele trauma vá embora. Após 22 semanas de gestação, o feto já tem a possibilidade de viver fora do útero, ou seja, de nascer, e quem não quiser criar o filho pode entregar o filho para adoção. O projeto de lei quer equiparar o aborto legal em caso de estupro ao crime de homicídio após 22 semanas de gestação. Na última quarta-feira, os deputados decidiram em 23 segundos que o PL 1904/24 vai tramitar em regime de urgência, ou seja, passando direto para votação em plenário, sem análise de comissão, como é o procedimento habitual. O aborto no Brasil só é permitido em 3 casos: se a gravidez for resultante de um estupro, se colocar a vida da mãe em risco ou se o feto for anencéfalo. Nessas 3 situações, o aborto é legal e não existe nenhum limite de tempo de gestação para que o procedimento seja feito. Agora, fora esses 3 cenários, o aborto não é permitido no Brasil e é crime. A proposta, que deve entrar em votação no plenário da Câmara, atribui uma pena quando o aborto ocorrer depois da 22ª semana de gestação. O procedimento seria considerado, então, um homicídio, com pena de 6 a 20 anos de prisão, tanto para a grávida quanto para quem ajudá-la a abortar.
O projeto não altera a lei nos casos de anencefalia e de gravidez com risco para a mãe. É um absurdo ela ser punida, porque ela já é punida, ela já foi estuprada. Ela não quer continuar a gravidez, ela não é por maldade que ela ultrapassa 22 semanas, é porque o Estado não oferece o abortamento no seu município. Olímpio Barbosa de Moraes Filho é diretor do CISAM, o Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros, no Recife. Foi ele quem atendeu a vítima capixaba de 10 anos em 2020. A avó percebeu abaixo de 22 semanas, 19 semanas. Mas ela foi obstruída de ter acesso ao serviço em Vitória, que por norma técnica de lá, a conduta, eles têm um limite de 22 semanas, né? Mas a lei não proíbe acima de 22 semanas. O Conselho Federal de Medicina publicou em abril no Diário Oficial da União uma nova resolução que proíbe os médicos de fazerem a sistolia fetal, um procedimento usado para a interrupção da gravidez após 22 semanas nos casos de aborto legal decorrentes de estupro. Na prática, a norma contraria a lei, que não estabelece um limite máximo. Porém, a resolução foi suspensa em caráter liminar pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o doutor Olímpio Barbosa, apenas 3% dos mais de 5 mil municípios brasileiros possuem atendimento no SUS para o aborto legal. A menina estuprada, uma mulher estuprada, ela quer ser atendida o mais rápido possível. É que o Brasil não permite. Então, ela está sendo punida várias vezes. E agora, proibir? A gente está realmente botando uma pá de cal nesta menina que já está nessa situação de extrema vulnerabilidade psicológica, emocional, social. E aí você pega e diz, não, minha filha, você está grávida do seu pai, mas você vai ter que ter esse filho sim, porque o Estado resolveu que você vai ter que ter esse filho. No Congresso, o assunto também dividiu opiniões. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o projeto de lei ainda não foi aprovado e que terá uma relatora mulher. O tema é polêmico. Se não tiver apoio, ele não será aprovado, ele não será sequer discutido. O relator, que eu já fiz compromisso com a bancada feminina, que nesse projeto será uma parlamentar moderada, que não defenda posições nem pró e nem contra, portanto, sem assodamento, sem nenhum tipo de especulação. Ninguém é a favor de estuprador e muito contra a vítima do estupro. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco garantiu que a casa vai respeitar os trâmites e que a proposta passará por comissões antes de ir à votação. Um projeto dessa natureza, que é eminentemente de matéria penal e que guarda, de fato, muita divisão e muita polêmica, é muito importante se ter cautela em relação a ele. Então, evidentemente, um projeto dessa natureza teria o caminho de se incluir dentro do bojo da discussão do Código Penal no Senado Federal ou, ao menos, a submissão às comissões permanentes da Casa para que haja um amadurecimento em relação a ele. No encerramento da cúpula do G7 na Itália, o presidente Lula criticou o projeto de lei. Eu sou contra o aborto. Entretanto, como o aborto é a realidade, a gente precisa tratar o aborto como uma questão de saúde pública. E eu acho que é insanidade alguém querer punir uma mulher numa pena maior do que o criminoso que fez o estupro. É, no mínimo, uma insanidade isso. Fantástico veio conversar neste domingo com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Ele é autor do projeto de lei 1904/24. Deputado, por que tramitar esse projeto em regime de urgência? Por que não fazer o caminho tradicional, passando pelas comissões? Na verdade, o projeto é uma reação à ação do PSOL junto ao Supremo Tribunal Federal, com a DPF, pedindo a sustação de um ato do Conselho Federal de Medicina, e o ministro Alexandre de Moraes deu liminarmente essa sustação. A cestolia é um procedimento médico que coloca uma injeção no coração do bebê e ele tem um infarto fulminante. Nós estamos tratando aqui não de embriões no primeiro, no segundo mês, nós estamos tratando de vidas com 5 meses e 2 semanas. São as 22 semanas.
O PL cita, por exemplo, o caso da menina de 10 anos lá do Espírito Santo, que foi violentada pelo tio em 2020. Ela teria ou não direito ao aborto, na sua opinião? Ela é inimputável. Quem disse isso é a lei brasileira. Ela jamais seria punida por isso. Aqui, este projeto é tão light que só pune depois de 5 meses e meio de gestação, que é uma vida, segundo a OMS e segundo o Conselho Federal de Medicina. Eu estou preocupado com este bebê e, lógico, esta menina jamais seria imputável, porque quem garante isso é o Código Penal brasileiro. No entanto, no texto do projeto de lei não há qualquer referência a isso. Inimputáveis são os menores de idade até 12 anos. O deputado, membro da bancada evangélica, não mencionou que menores de idade acima dos 12 anos respondem por ato infracionário, são apreendidos e cumprem medidas socioeducativas. O senhor concordaria em mexer no texto até a votação do mérito, para não alterar o que é permitido hoje e garantido por lei? É natural que, ao longo da construção de um projeto de lei na Câmara, existam ajustes. Eu não gostaria e não vou aceitar que existe ajuste para minimizar o que a gente está fazendo. Agora, para aumentar, por exemplo, se a relatora, ao ser nomeada, quiser inserir pena maior para o estuprador, eu apoio e incentivo enormemente. Agora, o cerne do projeto, a defesa do bebê indefeso de 5 meses e meio, eu não vou abrir mão em nenhum ponto. Tirar a pena da vítima, o senhor não abre mão? Não, porque essa pena, quem vai decidir é o juiz a seu critério. Já está excetuado no parágrafo único que o juiz, inclusive, pode não aplicar a pena se ele entender assim. Então, o projeto é muito light, o projeto não é radical como as abortistas e as feministas estão querendo colocá-lo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou nota em que considera importante a aprovação do projeto de lei. Na nota, a CNBB diz: é ilusão pensar que matar o bebê seja uma solução. O aborto também traz para a gestante grande sofrimento físico, mental e espiritual, algumas vezes até a morte. Já a primeira-dama, Janja da Silva, se posicionou contra o projeto de lei nas redes sociais. Ela postou: isso ataca a dignidade das mulheres e meninas, garantida pela Constituição Cidadã. É um absurdo e retrocede em nossos direitos. Ninguém está discutindo a legalização do aborto neste momento. O que a gente está discutindo agora é garantir a meninas e mulheres vítimas de extrema violência o direito de interromperem uma gestação e conseguirem se recuperar minimamente de traumas psicológicos gerados por esta violência. Isso é uma coisa tão absurda que imaginar que alguém defenda isso. É muito triste. É uma sociedade misógina, que tem ódio às mulheres. É tudo hipocrisia, né? Que a gente sabe que quando acontece com a família, eles pensam diferente. Eu tiro pela minha, que me dói até hoje, e vai ficar me doendo o resto da minha vida. Não adianta, que não vai sair de mim. Até hoje, faz 4 anos, eu olho para minha filha, eu sofro. Eu olho para minha filha, dói. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Um bom domingo para todos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Veja o que passou no Fantástico desse domingo, 16 de junho de 2024. Mas antes de começar, clica no botão gostei e ajude esse vídeo a alcançar mais pessoas. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho de todas as notificações para vocês receber em primeira mão principais notícias do Fantástico. E deixa aqui nos comentários de qual estado que você está assistindo esse vídeo. Feito isso, tamo junto e bora para a notícia. O Fantástico desse domingo relembrou o caso de um aborto autorizado pela justiça que chocou o país em 2020. Ou seja, uma das entrevistas exclusivas com a família da menina que, aos 10 anos que se viu grávida,
de 22 semanas, vítima dos abusos sexuais do próprio tio. Enfim, em relação a essa reportagem do Fantástico, que relembrou um aborto autorizado pela Justiça que chocou o país em 2020, enfim, teve alguns comentários aqui interessantes que eu queria estar compartilhando com vocês. Teve esse comentário aqui, do Roberto Carlos. Você sabe o que está por trás da PL da gravidez infantil? Sim, é isso mesmo. A bancada bolsonarista está usando um direito conquistado pelas mulheres para barganhar o poder político. E teve outro comentário aqui da Thaís. A maioria dos estupradores são pessoas próximas das vítimas, pessoas que se dizem religiosas, pessoas que são contra a educação sexual nas escolas, pessoas que são contra o aborto para vítimas de estupro. Enfim, é um tema bem polêmico essa questão do aborto, e o Fantástico relembrou essa reportagem que passou em 2020. Deixa aqui nos comentários a sua opinião em relação a esse tema tão complicado que é o aborto. Comente aqui nos comentários a sua opinião. E mais, o Fantástico investigou por que artistas vêm cancelando seus shows, alegando falta de segurança e condições precárias. Nessa reportagem que o Fantástico fez nesse domingo em relação aos artistas que vêm cancelando seus shows, alegando falta de segurança e condições precárias, em relação a essa reportagem, o MC Daniel participou dessa reportagem e a cantora Simone. Enfim, eu achei uma reportagem bem bizarra. Eu acho que o Fantástico fez essa reportagem só para encher linguiça, tá? Não vi graça nenhuma nessa reportagem, mas comente aqui nos comentários a sua opinião em relação a essa reportagem bizarra do Fantástico que chamou o MC Daniel e a cantora Simone. Estudar, trabalhar, cuidar da saúde, quando os direitos básicos são negados aos brasileiros que não têm documentação. A nova série do Fantástico, que passou nesse domingo, acompanhou as limitações diárias de uma população que pode passar anos até décadas sem acesso a um registro, e mostra como um mutirão vem desbravando o Brasil para transformar essa realidade. Enfim, em relação a essa nova reportagem do Fantástico, que mostrou que tem muitos brasileiros que não têm nem acesso a um documento. É lamentável isso. Achei bem interessante essa reportagem do Fantástico. Comente aqui nos comentários a sua opinião em relação a essa nova série do Fantástico. O Fantástico mostrou uma reportagem em relação a uma proposta inusitada que vem crescendo entre os novos casais, ou seja, contrato de namoro. Você sabe para que serve? Vem aumentando nos cartórios a procura por esse documento, em algumas causas chama atenção. Enfim, essa reportagem do Fantástico foi bem bizarra, porque, veja bem, agora tem contrato de namoro. E as cláusulas é bem bizarra que o Fantástico mostrou lá nos contratos de namoro. Enfim, é só no Brasil que acontece isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa reportagem do Fantástico que mostrou os contratos de namoro. E é isso, pessoal. Tamo junto. Um forte abraço. Não esquece de clicar no botão gostei e fortalece o nosso canal. E um bom domingo para todos.